E aí, pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Eu quero falar com vocês hoje a importância em aprender, executar e entender que viver bem é muito difícil. Viver em si é muito difícil. Quando nós temos um agravante da adicção, fica mais difícil ainda. E eu acabei de passar por uma experiência incrível. Eu vou compartilhar com vocês e me fez enxergar de fato que existem muitas coisas na vida que realmente são inexplicáveis e conforme você realmente aprende a executar e persistir, você se descobre capaz. Eu vou explicar, mas antes eu vou te convidar para se inscrever no canal, caso você não tenha inscrito ainda. Vou te convidar para ser membro da família FADQ. E se você quiser comprar os meus livros, livrariaatlântico.com.br. E eu tenho um livro narrado por mim mesmo, meu primeiro livro, 30 anos fudeu, que você encontra na tocalivros.com. Pois então, hoje é dia 25/12, hoje é dia de Natal. E agora deve ser 11h30, quase meia-noite. Eu cheguei em casa por volta das 9h30 e eu tenho algumas coisas para fazer. Amanhã eu vou acordar cedo, mas eu tô com várias pautas e eu tô com vontade de gravar com vocês, até mesmo para startar, né? Eu quero começar a trabalhar a minha nova presença com vocês, que vai iniciar a partir do dia 12 de janeiro, com a temática, né, da desconstrução e a desfragmentação da adicção, e vídeos um pouco mais elaborado, onde a gente vai pegar todo aquele substancial de 2023, que foi muito visceral, e trazer com algumas óticas um pouco mais orientadas, assertivas, não tão lúdico, e tentar ser um pouco mais focado não na problemática em si, mas a problemática com uma solução resultante na qualidade positiva em se manter abstêmio. Eu estou falando tudo isso pelo seguinte: eu cheguei, era entre 9 e 9h30, e aí eu me prontifiquei em fazer um vídeo e fiz. E ficou um vídeo muito legal. Eu tinha feito, inclusive, algumas anotações no computador para eu poder deixar uma ideia muito bem trabalhada aqui. E aí eu decidi não editar o vídeo hoje, né? Que eu quero começar a trabalhar vídeos com os textos para deixar uma linha de raciocínio, né? Uma construção aqui um pouco mais organizada. E acabei me empolgando e decidi fazer. Então eu tô há 2 horas mais ou menos, desde gravar o vídeo, subir pro Dropbox, salvar no computador, editar. Então um vídeo de 20 minutos com as edições, ele me demanda aí uns 30, 40 minutos para subir os textos e tal. E aí para salvar o vídeo, mais uns 20 minutos. E aí a primeira vez que eu tinha feito o vídeo no programa de edição, ele no meio cortou o filme, ficou tudo preto. Aí eu salvei para ver se estava aparecendo a imagem ainda, e aí estava com a imagem, eu continuei colocando os textos mesmo sem me ver. Terminei há pouco, salvei o vídeo, aí eu fui abrir o vídeo e ele não estava abrindo. E eu tenho, como o celular ele acaba ocupando muita memória, eu tenho o costume, quando eu termino a edição, eu excluo o vídeo, inclusive da nuvem, e excluo o vídeo no computador, porque aí eu teria só o vídeo completo já para poder subir no YouTube. Mas o vídeo não abriu, eu já tinha excluído todos os vídeos e eu perdi todo o trabalho. E é muito interessante porque foi encrespando esse vídeo, ele não estava indo de forma alguma, e eu fui insistindo e persistindo, e agora eu cheguei no finalmente,
em não conseguir. E o tema principal aqui da nossa conversa é aprender a executar as coisas, mesmo quando elas estão muito difíceis. Mas existe uma ótica que é você ter uma sensibilidade e não ter uma teimosia, né? Que entra inclusive na qualidade obsessiva e compulsiva, egocêntrica também, de um adicto, onde aquilo acaba gerando um prazer, é muito prazeroso fazer vídeos, destrinchar as ideias, compartilhar, é sempre muito recíproco. É, então eu acabei mesmo entrando nessa energia e perdi o sono, não o sono completamente. Eu vou encerrar esse vídeo e vou tomar banho e dormir. Amanhã eu acordo muito cedo, mas eu já entendi que eu não vou mais fazer a edição hoje. É que depois eu não terei tempo útil, né? Eu não vou ter um tempo hábil para poder fazer isso. Então eu não sei quando eu vou conseguir fazer. É uma pena, eu já queria deixar esse vídeo pronto, mas se eu conseguir algum tempo na semana eu faço. Mas aí foi legal, porque eu tive essa revelação em perceber que muitas vezes a vida ela é realmente difícil. Como a gente ainda tem um tempinho, eu não quero fazer um vídeo muito longo, eu vou trazer algumas coisas que eu falei no vídeo que se perdeu. Eu compartilhei o fato em estar assistindo um documentário. Na verdade, são documentários que eu assisto com meu filho, porque são documentários mais calminhos, eu deixo em inglês, sem legenda. Aí vai dando aquele soninho na meia luz. Geralmente são documentários sobre a vida animal, a natureza. Tá passando um no Netflix, se eu não me engano o nome é O Nosso Planeta 2. E mostra as migrações dos animais para fazerem as suas procriações, entre outras questões, né? Às vezes épocas de seca, o local onde tem o melhor alimento, tem um aspecto predatório também. E dentro de várias espécies ali, teve uma que me chamou muita atenção, que foi uma das coisas que complementou a pauta que eu já tinha desenvolvido, a pauta, né? Os tópicos que eu coloco ali no bloco de notas, que são sobre as tartarugas marinhas, que eu não sei qual local do planeta exatamente, mas, cara, tem uma migração com centenas, milhares de tartarugas, e aí elas fazem a desova, né, no beira-mar, e depois as tartaruguinhas nascem e vão em direção ao mar. Cara, só que são muitas tartaruguinhas, existem várias espécies de animais que eles têm uma procriação numa demanda muito grande, porque existem muitas mortes por efeitos naturais ou predatórios. E as tartarugas marinhas é interessante, porque nesse local, nessa praia, não somente aves, como também siris, jacaré, tem outros animais lá que eu nem lembro, que, mano, vão lá no nascimento das tartaruguinhas, eles já sabem, tá ligado? E, malandro, faz a rapa, cara. Come tudo quanto é tipo de tartaruguinha. E várias tartaruguinhas conseguem chegar até o mar. Aí, não contente, ainda tem aves mergulhadoras. E aí tem todas as complexidades no próprio oceano, né? As tartarugas mesmo, quando crescem, cara, hoje com um nível de poluição que tem de tartaruga que morre comendo plástico, achando que é água viva. Então, assim, existir, viver é difícil. A sobrevivência ela é difícil. E eu trouxe algumas perspectivas no aspecto da abstinência, da sobriedade, da dependência química, mas tudo de novo, né, em cima do fenômeno da existência. E por mais que seja complicado, difícil, tem hora que as coisas não vão, como esse próprio vídeo, né, que eu estou tentando gravar, você precisa insistir. Outras relações que eu trouxe no vídeo anterior, porque é até um pouco chato agora ficar repetindo as coisas, porque eu não elaboro o roteiro, eu não sigo, sabe, uma pauta exata, eu venho aqui de uma forma muito espontânea. Mas
uma das coisas que eu trouxe ali de entendimento, que eu vou compartilhar aqui com vocês, é o seguinte: é, principalmente no início de uma recuperação com vício em álcool e drogas, todas as coisas nas tarefas mais simples a serem executadas, elas são muito difíceis. Sobreviver, viver, existir, se torna uma tarefa muito complicada. Principalmente quando entra num campo da intelectualização, e é uma intelectualização onde ela não é tão bem alicerçada e fundamentada com conhecimentos amplos que facilitarão a comunicação junto ao sentimento, porque tudo está no sentimento. Então, às vezes, pode entrar numa linha de fanatismo religioso, espiritual, político, social, etc. Podem existir bloqueios que ultrapassam as realidades simples comportamentais. É muito difícil, de repente, encontrar uma pessoa no elevador, dar bom dia, comprar um pão na padaria, ir ao supermercado. As tarefas elas começam a ficar totalmente difíceis, sem contar o fato em até então ter vivido de uma forma anestesiado, seja por um estímulo de uma droga ou um relaxamento de outra, álcool, qualquer vício determinante. E naquele momento, iniciando o processo de recuperação, você vai estar totalmente careta, se redescobrindo ou se descobrindo, e você vai estar de frente com a vida real. E a vida real, ela é complexa para todos. Eu comecei, né, trazendo essa reflexão em cima das tartarugas marinhas, porque a vida ela é assim. Todos passam por diversas dificuldades. As dificuldades, elas são no nível da sua possibilidade de idade, de estrutura, e aí depois ela entra numa dificuldade, como eu disse, de aspecto não propriamente intelectual, mas de racionalização. E a racionalização, ela por vezes faz com que você não consiga realmente saber o que você está sentindo. Você pode ter ali momentos de angústia, de tristeza, melancolia, pode entrar num nível de depressão, ou você pode ficar com muita raiva, muito ódio, amargurado, rancoroso. Pode também entrar num nível de alienação sobre os aspectos reais da vida, né? Então, consome um conteúdo que te deixa ali totalmente distraído, numa certa massificação. Todas essas coisas vão fazer com que as tarefas mais simples e as mais difíceis sejam praticamente impossíveis de serem vividas. Mas você precisa aprender a executar. Então, é uma prática, é uma disciplina. Conforme você vai adquirindo conhecimento pessoal e trazendo uma prática de condutas, né, comportamentos conscientes, você começa a se descobrir capaz. Uma das coisas que eu trouxe também no vídeo era isso, você se descobrir capaz. Quando você se descobre capaz através de execuções, você começa a criar um novo registro dentro de você e você começa a ter várias tarefas atribuídas, várias dificuldades, vários contratempos e você consegue executá-las. Talvez não tão facilmente no começo, mas conforme você continua fazendo isso, as coisas são possíveis. Se você estivesse perguntando, né, o que isso tem a ver com álcool e droga? Cara, tem tudo a ver com álcool e droga, porque não como uma máxima, mas na grande maioria, assim como eu já tenho aqui 700 vídeos com um monte de tópico, né? Eu estou trazendo para esse ano o aspecto da desconstrução e a desfragmentação da adicção. Esse ano eu digo de 2024, tá? Onde a gente vai pegar todo o visceral de 2023 e orientar
todas essas ideias para soluções, para resultantes, para uma vida com a perspectiva de algo bom em ficar sóbrio e abstêmio. Então, se a gente pega todas essas questões que fazem parte da vida, junto ao aspecto da execução, e você se vê capaz, você vai ficar cada vez mais distante do álcool e da droga. Porque o álcool e a droga, ele vai ter uma participação ali de busca de prazer e fuga do desprazer. De uma forma bem resumida, né? Mas, obviamente, existem muitas outras coisas. Então, é importantíssimo aprender. Uma das outras coisas que eu trouxe no vídeo também, eu estou pescando aqui, né? Tentando retomar a construção que eu tinha feito, mas eu acho que eu estou conseguindo abordar todos os tópicos. Quando temos algumas tarefas para serem feitas e não conseguimos executá-las, não importa o porquê, isso vai gerando um nível de frustração muito grande. Só que tem que tomar cuidado, como eu já fiz um vídeo aqui, em não definir uma tarefa determinada como algo importante quando de repente ela não é. Porque senão isso pode gerar um golpe rebote. Você de repente determina uma tarefa que não tem uma importância significante, você se apega àquilo e não executá-la vai fazer com que você vá acumulando não execuções, então você não se sente capaz, você não se sente útil, sabe? Você só se depara com a sua derrota, com o seu fracasso, com a sua impotência, com a sua inabilidade, que muitas vezes é uma coisa super comum para você, é um ambiente que você está acostumado a viver, por isso que é difícil muitas vezes sair disso, por isso que muitas vezes é difícil viver bem, ser feliz, amado e compartilhar isso de forma recíproca, porque o ambiente negativo ele já é muito conhecido, principalmente pelo fato de ter usado álcool e drogas e viver de repente num fundo de poço, né? Então, é importante separar o que realmente é necessário ou não, o que é real ou não, e aprender a executar. E entender que todas essas coisas, elas quase sempre serão difíceis. E o que vai fazer com que seja menos difícil é você descobrir as suas maneiras em continuar executando o que precisa ser executado. Se você tiver naquele momento onde a mente fecha e você não consegue enxergar as coisas com clareza, que é muito comum para um adicto, você precisa descobrir na sua jornada como não fazer com que isso bloqueie as execuções. Então, eu repito bastante isso nos vídeos, né? A gente tem bastante isso aqui em conteúdos diferentes, em várias temáticas, com os títulos aí de todas as sortes. Se você entrou no seu estágio, no seu estado, eu tô com a palavra doença na cabeça, mas é que eu tenho dificuldade em usar isso. Mas vamos usá-la, vai. Se você está no seu momento doente da adicção, egocêntrico, obsessivo, compulsivo, entre diversas outras coisas, muito provavelmente você não consiga fazer quase nada. Se você aprende a continuar executando, resistir ou conseguir colocar alguma ação criativa nisso, em algum momento você consegue sair desse estado. E se você ainda mantém essa prática pelo tempo que for, sem lapso, recaída e volta ao uso, e essa é a importância de não ter lapso, recaída e volta ao uso, você começa a ter também acesso a momentos bons. Você se sente bem. E você vai executando tudo o que é possível e as dificuldades elas vão ficando cada vez menores. Para fechar, porque eu tinha feito um vídeo de 20 minutos e eu vou tentar manter esse com 20. Eu passei por um episódio que estava muito difícil enxergar diferente e executar diferente. Então eu percebi que o meu sentimento ele não estava totalmente alinhado com os meus pensamentos eles se desfocaram
num fator negativo. Então eu identifiquei que eu não estava processando muito bem. Ao identificar isso, eu continuei executando tarefas simples. E assim, eu tô falando tudo isso, mas dentro de muita dificuldade, tá? Igual a tartarugazinha marinha, cara, tô driblando ave, jacaré, o sirizinho, e tô ali, e, puta, bagulho tá louco. Cheguei no mar, mano, as árvores mergulhadoras, tô ali, tá, o bicho tá pegando, e tô indo, tá ligado? É isso. E aí, quando eu identifiquei que eu tava assim, doente, né? Vamos colocar isso, mesmo que em aspas, eu não fiz grandes tarefas, não fiz grandes execuções, esperei um pouco mais de lucidez. Quando eu alcancei este nível de lucidez, eu consegui acessar o sentimento. Eu enxerguei e senti realmente o que estava acontecendo. Aquela mesma situação, ela teve uma outra ótica, ela deixou de ser pesada, eu consegui ter leveza e aí sim eu executei. Então, conforme você vai executando, porque é isso, o que eu estava dizendo no vídeo que se perdeu, é que, poxa, há 11 anos que eu estou sem o uso de álcool e drogas, eu venho trabalhando todas essas coisas, e então hoje para mim é muito natural, mesmo que eu ainda tenha muita dificuldade, e eu compartilhei tudo isso com vocês no ano de 2023, talvez eu não tenha sido tão assertivo nos compartilhamentos, mesmo havendo identificação aos que se identificam e traduzem para suas verdades e criam assim seus próprios caminhos, é que dentro de toda essa visceral e lúdica forma compartilhada, eu tenho uma série de práticas que fazem com que eu vá executando de forma pontual, específica ou complementar dentro de toda a trama da complexidade da adicção, do fenômeno da existência, e consigo saber a hora certa e todas as pequenas tarefas, todas as pequenas dificuldades, elas sempre foram executadas. Não importasse se eu estivesse com medo, com raiva, triste, desesperado, em pânico, abalado fisicamente, completamente dissimulado. A execução, ela sempre foi feita. E hoje essas pequenas dificuldades, essas pequenas tarefas, elas já são feitas de uma forma muito simples. Tanto que eu estou mostrando para vocês que eu acabei de passar por 2 horas de trabalho e dentro de toda a dificuldade, eu vou encerrar o dia continuando com a execução que eu determinei que eu quero, que é real, porque isso faz parte do meu trabalho, mas eu entendi que eu não posso passar disso. Eu não posso voltar para a edição, porque agora sim chegou um momento em descansar, porque eu tenho outras necessidades para o dia de amanhã que também são difíceis, mas que não precisam ser difíceis, e que exigem a minha execução. Outras execuções de um todo, né? Tem várias demandas, várias atenções para que o dia flua bem. Então é isso. A execução, ela contribui no aspecto da sobriedade e abstinência para que você não precise usar o álcool e a droga porque você não se sente útil, porque você não se reconhece capaz. Você não precisa anestesiar, você não precisa de um estímulo do álcool e da droga. Você não precisa de um relaxamento do álcool e da droga. Você vai viver a vida como é, a vida real. Você vai executar tudo que é possível e você vai desenvolver uma destreza, uma sensibilidade com o todo em saber que você precisa continuar, persistir e saber também que está na hora de parar. Mas não é parar por completo, é uma pausa, porque chegou no limite da execução. Porque agora existem as outras questões da vida.
inexplicavelmente, eu perdi, mas dentro do que eu perdi, eu vou manter. Então eu vou continuar, mas eu vou respeitar o tempo da vida, porque não é para eu fazer mais nada hoje. Eu vou encerrar aqui e retomo quando for possível. Então a execução continua. É isso que eu estou tentando passar para vocês, porque hoje, ao invés de ficar frustrado e não me sentir capaz e enxergar todas as coisas com grandes dificuldades, por eu estar há um período me condicionando para estar bem, eu enxerguei a situação e falei, poxa vida, eu sou muito capaz, eu sou muito útil, mas de fato eu não estou conseguindo fazer agora. Não entrando num espectro de fanatismo, em comunhão com a vida ou a existência. Não está indo. Eu não vou passar a madrugada fazendo isso. Eu não preciso de um estimulante de droga, de remédio ou qualquer outra coisa do tipo. Ou a minha própria excitação egocêntrica da adicção. Não. Eu já tenho sanidade, lucidez, serenidade suficiente por estar sóbrio e abstêmio, por todas essas execuções, por todo o entendimento da complexidade e a dificuldade de existir. E eu sei que viver é difícil. E eu sei que viver bem é mais difícil ainda. Então agora eu vou descansar. Porque agora a minha execução é descansar. A execução, muitas vezes, é você saber que não é para fazer. Às vezes, a sua melhor ação é a não ação. Todas essas filosofias, por mais subjetivas que sejam, elas são fatores que contribuem para que você continue sem o uso de álcool e drogas. Você não precisa mais. Eu não preciso. Eu posso querer em alguns momentos que eu não esteja tão bem. Ou eu posso querer em alguns momentos que eu esteja super bem. Mas são resquícios ainda de uma coisa que não me pertence mais. Isso me pertence, isso é a vida real. Eu não preciso. Eu posso parar. A minha execução continua. A vida é difícil. Eu não consegui fazer. Mas dentro de não conseguir fazer, eu ainda tenho energia para fazer o que eu estou fazendo e eu estou fazendo. E isso vai me deixar satisfeito com o dia de hoje. E eu retomo quando for possível. Não precisa de álcool, não precisa de droga. Eu não sou vítima da existência. Eu não sou iluminado da existência. Eu só sou. Só sou. E dentro do que foi, tive uma participação de fator negativo, pois eu perdi o que fiz, transformei numa presença de participação positiva e estou compartilhando com vocês. Eu que queria inicialmente fazer um vídeo de 10 minutos, o anterior foi de 20, e nesse, obrigatoriamente, chegamos a 30, mas eu espero que tenha aí sido útil para que você se sinta capaz e comece a entender o que significa a desconstrução e a desfragmentação da adicção. Para a gente realmente encerrar, que eu tenho um minutinho. 2023, assim como a minha jornada que iniciou há 13 anos, quando eu comecei a escrever, viraram livros, algumas participações na mídia, o canal hoje com 700 vídeos, teve uma presença totalmente visceral e vai continuar existindo. Mas conforme você vai amadurecendo, você pode transformar toda essa força, toda essa energia em algo segmentado. E é essa desconstrução, é essa desfragmentação da adicção. Porque a adicção é apenas um título de necessidade por compreensão e alguns direcionamentos, mas que está dentro de um campo totalmente fenomenológico, existencialista, filosófico, subjetivo, mas que exige uma direção. Em alguns momentos lúdico, como eu faço, em outros mais assertivos. E hoje o que eu estou tentando deixar com vocês é isso, que dentro da complexidade, dentro da dificuldade da existência,
dentro de todas as questões inexplicáveis, inclusive, muitas vezes é a execução o resultante. Vício é execução. Existir é execução. E é essa a importância que eu quero deixar com vocês. E é isso. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu?